senhoras e senhores, está no ar com vocês, Semeando Ideias, mais uma vez aí, com muita satisfação. E hoje nós temos uma participação especial, peculiar, junto com vocês, compartilhando uma ideia positiva, histórica. Eu quero apresentar para vocês o Alberto, professor mestre de capoeira, amigo nosso, que está hoje participando com a gente aí. O Alberto está conosco. Boa noite, gente. Queria agradecer, né, não pelo convite que eu acabei me oferecendo para vir, né, porque eu achei bastante interessante a ideia, uma ideia bem bonita, né, que a gente gosta, e é assim que tem que ser feito, né, só corrigindo, não sou mestre, né, eu sou professor ainda, mas a gente vai chegar lá. Não, assim, legal, bacana. Eu fico maravilhado, Alberto, de ter você aqui participando com a gente, poder ter essa humildade. Inclusive, para mim você sempre vai ser o mestre, né? Porque eu sou teu fã número 1. Né? Você tem, desde quando eu acompanho você, eu vejo você aí respirando, né, meu, a essência do que significa capoeira, a resistência, um cara guerreiro, um cara, né, fenomenal na sua vivência, né, irmão? E eu fico maravilhado de poder aí ter você expondo pra galera que está acompanhando a gente aí, que está prestigiando o nosso trabalho, a favor da expansão das ideias. Falar um pouco dessa matéria aí cabulosa que é a capoeira. Eu sou suspeito a falar da capoeira, né? Porque pra mim a capoeira é minha vida, né? Desde pequenininho, comecei lá em 95. Graças a Deus me colocou no caminho dele. E tô seguindo aí a risca, né? A capoeira de Santos, a capoeira Angola. A gente joga o que o berimbau toca. O berimbau tocou, a gente está jogando. Né? Não sei se você se lembra, vou resgatar um fato que aconteceu, que foi muito importante e ficou marcado na minha vida, que acho que foi em 2018 ou 2019, no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, a gente estava ali na frente, onde tem a cocheira do Vinícius, lá onde mora o Maradona. Certo. Né? E a gente começou a jogar capoeira. Começamos a jogar capoeira e a gente ficou, acho que umas 4 horas direto jogando capoeira. Direto. Maravilhoso. Isso aí ficou marcado na minha vida. Ficou marcado, porque a capoeira de Santos é isso, é jogada na rua, é jogada em qualquer lugar. Sim, maravilhoso. Eu lembro desse episódio aí, onde que a gente sempre tem a oportunidade, né, meu, de estar expondo, né, essa agilidade, essa acrobacia, esse talento, essa versatilidade que a capoeira transmite na nossa essência, né? Essa alegria. E tem pessoas aí no nosso mundo atual ainda que não conseguem entender também a dimensão do que significa capoeira, né, Alberto? A gente, por toda essa questão da capoeira, por toda a importância da capoeira, por toda a história da capoeira, de ela ser uma arte, né, até mesmo difusa, complexa de ser entendida, se foi criada, se foi nascida na África, se é brasileira, se ela tem a origem aqui ou não, e todo o procedimento dela de dificuldade de ascensão, né, devido a ela ter sido criada no momento de colonial, né, onde o Brasil está sendo ali criado, né, há toda uma dificuldade de escravidão, né, no século XVI, e ela ter pouca aceitação, né, como que tu enxerga essa história tão grande da capoeira e tendo tanta pouca aceitação no nosso povo brasileiro? A capoeira, ela... Vamos começar da origem do nome, né? Capoeira é Tupi-Guarani, a língua dos índios. Sim, né? certo. Significa mata, né? Mata alta, mata rasteira, mata média, né? Por que capoeira? Por quê? Quando o português ia capturar o negro... Pô, parei. O Zé meteu o louco, pô. Colocar música no vídeo, colocar música no pode tem música. Tu edita, tá, mano. Vou editar, tá cantar, fluindo. Bonito, hein? Eles, negro irado, com raiva, né? Tiraram ele
de lá de onde ele estava, trouxeram dentro de um navio, Sim. né? Que a gente sabe que as condições do navio totalmente revoltantes, Nossa, maluco. Isso é né? Pessoas ali que deitavam onde faziam as necessidades, não tinha comida, um desvalor total. morrendo do lado. Imagina, você, Desvalor sua mãe, total. seu irmão, ali Desvalor dentro. total. Desvalor total. Aí você sai. Você quer matar. Você quer matar, você está completamente revoltado. Né? Eu vou fazer de tudo para sobreviver. E essa foi a história do negro no Brasil, né? Que é até hoje, né? Mas vamos falar do passado, né? Que é o que interessa. Que aí veio a criminalização. Sim, a né? proibição Proibição da arte, da movimentação. né? da Porque articulação. até então o negro ele fazia um círculo lá na lavoura, ele está ali trabalhando na colheita do algodão, aí ele fazia um círculo na lavoura e eles começavam a praticar arte. Eles começavam a praticar arte numa roda fechada. Tanto que essa roda se mantém até hoje, né? Eu vou para a roda de capoeira, Sim. né? Aquele círculo fechado. E aí eles treinavam a movimentação para que se num dia fugir, ele já tem como se defender. Só que era proibida. O coronel não gostava, o senhor do engenho não gostava. E aí quando o senhor do engenho chegava, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está dançando. Não, e isso dentro, A gente está isso dançando. dentro do contexto. E aí mostrava só a dança da capoeira, Sim. que é a ginga, que é a malícia, Que é a musicalidade. que não mostra nenhum gesto de agressividade, não tem nenhum gesto de agressividade. a Sim, ginga. sim. Cadência, né? Aquela sensibilidade de movimentação, de até mesmo sentir a energia da natureza, né? Dentro do próprio corpo natural ali. Eu acredito nessa realidade também, Alberto. De que a capoeira ela transmite isso para a pessoa, essa essência, né? Dessa leveza. Ela só não transmite como ela está dentro do capoeirista, isso. Né? Porque a capoeira ela é para todos, mas nem todos são para capoeira. Sim. E é o seguinte, quando ela te pega, nego, é um amor incondicional. E Você não quer parar. como em cima dessa questão do que a capoeira representa pra gente, representa pro povo, pra humanidade brasileira, esse impacto da capoeira, esse imã que a capoeira tem com o brasileiro, que você tá falando, que quando ela te pega, né, você se vende para ela, você se serve para ela, trazendo essa energia de todo esse processo histórico de vivência do nosso país, do nosso povo, né, de sofrimento, de resistência, né, porque é notório, né, que as pessoas hoje na atualidade, por mais que a capoeira tenha essa história tanta de guerra, de resistência, as pessoas ficarem afastadas dessa arte. Se afastam porque na realidade tudo que vem do negro, as pessoas se afastam. Tudo. É incrível essa realidade. Tudo que vem do negro, as pessoas não gostam. Tudo que vem do negro proíbe. Tudo que vem do negro não pode. Por quê? Então, essa questão que a gente é até um questionamento que você não se vê nos meios de informação, nos carros, né, que imprensam as ideias, esse tipo de assunto, porque é contundente, é complexo, porque a gente vive também realmente num momento de ascensão em todo preconceito, em um preconceito tão gigante, racial, né? Onde as pessoas não encontram uma resposta de reconhecer que, eu não gosto de capoeira por conta disso. Preferem fazer um box. Que eles confundem muito, a maioria das vezes é muito confundida com religião africana. Sim. Com matrizes africanas, Sim. né? Também sofre um grande preconceito, Sim. né? E é o seguinte, a capoeira ela não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. Sim. O capoeirista ele pode ser evangélico, ele pode ser budista, ele pode ser do candomblé, ele pode ser da umbanda, ele pode ser da quimbanda, Certo. ele pode ser do que ele quiser. Certo. A capoeira não tem religião, mas ela tem a sua religiosidade. Que quem carrega essa religiosidade são os mestres antigos, Bimba, Pastinha, né? Valdemar Rodrigues da Paixão. São mestres que já se foram.
né? Suassuna é atual, está aí, né? Está vivo para contar pra gente. Inclusive, participei em curso com ele em São José dos Campos, né? Suassuna é mestre Moraes, que hoje a capoeira de Santos ela tem uma roupagem única. Ninguém joga igual a gente, no mundo inteiro. Ninguém joga. Ninguém tem o nosso gingado, ninguém tem. Né? É impressionante, Legal, ninguém tem. show, A capoeira de Santos não tem, né? E hoje eu estou me aprofundando um pouco mais na capoeira de Angola, que é uma capoeira mais de malícia, de malandragem, não que as outras não sejam. É também, mas a capoeira já é mais devagar, é uma capoeira mais lenta, é uma capoeira onde você tem que usar a cabeça para poder estar jogando, porque se você não usar a cabeça e se você não jogar direito com o seu parceiro, fica um jogo feio. Sem sincronismo, Sem né? sincronismo. Sincronismo. Então você tem que treinar muito para pegar, né? E eu vim da capoeira de Santos, que é uma capoeira original daqui, para aprender a capoeira de Angola. Já tem uns 10 anos que eu pratico capoeira de Angola, com mestre Sombra, né? Já tem uns 25 anos que eu pratico a capoeira da Baixada Santista. Sim. E hoje eu consigo me dar com as duas. Eu consigo jogar com pessoas de qualquer lugar. Seja regional, seja Angola. Angola, eu vou saber. É tipo uma transformação, porque a regional você joga em pé. É outra postura, né? Tem pancada, né? Mas em pezinho aqui. E a Angola não. Ela já tem o seu molejo. Você tem que ficar lá embaixo. Angola, eu particularmente eu sempre, assim, eu tenho uma tendência mais à regional, é isso que você está falando. É maravilhoso, É muito maravilhoso, bom jogar. essa expressão radical, As de golpes acrobacias. radicais, acrobáticas. Acrobacia. E, Isso é nossa. característica da capoeira de Santos. É A capoeira de Santos Pô, é característica, os maiores acrobatas de capoeira do mundo veio daqui de Santos. Bacana. Mestre Valtinho da Senzala inventou o escorpião. Ele jogava o corpo para trás assim, ó, e envergava com a cabeça no chão. Tinha gente que fazia com a mão. Ele já falou, vou colocar a cabeça no chão, é movimento de criação dele, né? Onde muitas pessoas usam o símbolo desse movimento para colocar o nome do seu grupo, né? E Alberto, em cima todo esse repertório, de toda essa. Essa história é muito grande, né, Alberto? Tem que voltar aqui mais vezes. Não, ela é muito além. Se a gente prender o nosso público, os nossos ouvintes, dentro desse contexto da capoeira, seria para dias, né? Para dias, porque é para falar da importância da capoeira. E sobre tudo isso, sobre essa magnitude da capoeira, o que eu observo dentro desse contexto todo é a não popularidade dela. É bem difícil, No nosso mundo, no nosso povo. Vamos voltar no assunto da criminalização, né? Que nem eu dei aula há muito tempo no Projeto São Vicente. E era dentro de uma escola, eu ia, dava aula para as crianças. No dia seguinte a criança voltava. Aí vamos fazer a aula, a criança, não, minha mãe não deixa. Por que tua mãe não deixa? Não, porque capoeira é macumba, professor, eu não posso. É aquilo que eu falei, a capoeira não tem religião. Sim. Mas ela tem a sua religiosidade. Sim, ela tem o seu ritual, né? Que são os instrumentos, berimbau gunga, berimbau médio, berimbau viola, pandeiro, são 2 pandeiros, agogô, reco-reco e atabaque. A gente tem que respeitar os instrumentos da capoeira. Sim. Os instrumentos da capoeira, eles têm que ter mais respeito do que os próprios mestres. Para você ver, os condutores. para você ver o poder do instrumento da capoeira, que nem a pessoa que conduz o berimbau maior é o gunga, é o mestre, é dele o berimbau. Mas se o mestre passar para mim que sou aluno, o comando da roda está comigo. Sim. Por causa do instrumento, não por causa da minha graduação, por causa do meu título, mas por causa do O instrumento. instrumento é o condutor. Então, quem pega no berimbau para tocar na roda, tem que saber o que está fazendo. Sim. Porque se acontecer uma desavença, ele vai ter que saber conduzir, né? Se tiver um momento de festa, ele vai ter que saber conduzir, transmitindo a energia dele de festa, né? Ele está ali, ele que está no comando. Se ele cantar alguma coisa errado, ele pode acabar com a roda, Sim. né?
Porque as músicas, elas têm sentido. Sim. Dá, no Sim, nego. não, No sim. nego você não dá. Sim, Agora, pô, não sim. dou no nego, eu vou dar então pra ele ver. Eu vou dar. Sim. Entendeu? Você tem que saber o que você canta. O que falta, assim, assim hoje eu vou te perguntar, hoje eu vou ficar à vontade para te perguntar sobre essas questões, porque você sabe que eu também sou apaixonado pela arte, eu sou, por mais que eu não seja um praticante como você, sabe, mas eu amo a capoeira também, eu sempre A contei gente isso pra tem vídeo você. jogando capoeira, A mano. gente tem vídeo jogando capoeira, sabe, é uma arte que eu gostaria muito que as pessoas elas olhassem de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais, sabe, amiga, perto da gente, ao ponto de que a capoeira mostre também a liberdade, a expansão da vida, né? O que é liberdade? Porque a capoeira, querendo ou não, eu acredito que você concorde com isso. A capoeira ela é pioneira na luta pela liberdade. Isso. E essa questão é combatida. Essa questão ela é combatida com o quê? Porque, que nem eu falei, né? O aluno voltava falando que a mãe não deixava por causa disso. E eu tentava me aproximar da mãe, para falar para a mãe que não era aquilo, né? Então eu fazia aquele trabalho, Sim. fazia. Tanto que ficou revolucionário no projeto, que era o projeto SER, né? Centro Educacional e Recreativo. Sim. Era o projeto SER. E foi exemplo, porque não era só na minha unidade que acontecia aquilo, era em todas, né? E às vezes o professor não sabe lidar com isso. E aí você tem que ir indo pelas beiradas, como sempre. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você via a criança com talento de jogar capoeira, com aquela elasticidade. Você olhava, pelo menos eu já tinha essa concepção, eu olhava para a criança e falava, esse cara vai ser bom. Esse moleque vai ser bom, né? Esse moleque vai demorar um pouco para aprender mais. Já tinha uma avaliação ali, né, primária. Tem essa avaliação. Tem tudo, A qualidade daquela pessoa, daquela criança ali que está crescendo nessa... A família que priva a criança ou adolescente de ir para capoeira, eles não sabem o que eles estão fazendo e não sabem o que eles estão... Então, mas aí é que está essa questão. Por quê? Mas de como que tá após toda essa história de nascimento da capoeira, de sofrimento, de luta, de resistência, de criminalização, de descriminalização, de ascensão da capoeira, de ressignificação da capoeira, que ela hoje, né, que em 2014 a Unesco reconheceu ela como patrimônio imaterial da humanidade, por toda essa história de luta, de perseverança do Pastinha, do Pimba, de todos os heróis de Zumbi. Por que ainda a gente não consegue trazer o sentimento dessas pessoas para o mundo da capoeira? Por que na tua visão? Essas pessoas que a gente pode chamar de preconceituosa, né? Tem uma visão ali de capoeira que não merece, a capoeira não merece essa visão. Ela não merece essa visão, né? Porque o trabalho que a gente desenvolve com crianças, hoje em dia tem um projeto na Senzala, de terça e quinta, né, da prefeitura, onde eles dão aula para crianças ali do centro de Santos, né, que é o professor Ricardo e a professora Janaína, né, com a supervisão do Mestre Sombra. Sim. É um trabalho muito bacana, né? Eles saíram entregando panfleto na rua, falando sobre o projeto, né? Ele me contou uma história até que ele entregou com um rapaz, aí o pai, o que é isso? Não, é que a gente vai dar aula de capoeira ali na Brás Cubas 227, quem quiser ir lá, Brás Cubas 227, né? Tem aula de graça para criança lá. Legal. Projeto bem bacana, que a prefeitura apoia, a prefeitura de Santos apoia a gente, né? E tá lá o professor Ricardo e a professora Janaína dando aula. Show de bola, do show de Mestre bola. Sombra. Tá aí, E oportunidade. aí ele entregou esse panfleto pro pai e ele falou, nossa, eu vou levar, minha filha tá impossível. Meu Deus, a gente não tá conseguindo controlar, quem sabe lá, ela levou, a menina tá lá até hoje. O pai disse que o comportamento mudou, que a capoeira muda, né? Aquela criança que é agressiva, aquela pessoa que faz bullying, porque tá todo mundo ali junto. Tem autista, tem autista, tem gordinho, tem magrinho, tem preto, tem branco, tá tudo ali misturado. Vidigal, Tá tudo ali misturado. essa questão que tu falou agora é excepcional.
Sabe que eu acredito mais no impacto da musicalidade da capoeira, às vezes até mesmo na movimentação. Eu consigo sentir mais o impacto, a virtude do que realmente respira a capoeira na musicalidade, no som do berimbau, velho. É isso que você está falando, que a musicalidade ela tem um impacto tão mais profundo que às vezes do que a movimentação. Eu me apaixonei pela capoeira pela musicalidade. Até porque eu fiz muito tempo, eu dancei hip hop, break. Sim. Eu dancei, né? Pode. E eu já sabia fazer acrobacias, eu já sabia. Já fazia mortal, já fazia tudo isso que o capoeirista gosta de fazer. E quando eu vi o berimbau tocando e o cara cantando, eu fiquei hipnotizado por aquilo. Hipnotiza o bagulho, não tem como. Com um ano de capoeira, 2 anos de capoeira que eu fiz um ano na época, contra o mestre Paulinho, que é filho do mestre Sombra, sim, da Central de Santos. Parei um tempo, eu fazia dança de rua e estava fazendo capoeira, fiz um ano com ele. Ele foi embora para a Grécia dar aula, graças a Deus está lá em Atenas até hoje, né? E surfava também, né? Criado ali no Campo Grande, Marapé, perto da praia, pegava onda, surfava desde os 10 anos. Sim. Tô na praia lá, sempre tive contato com a capoeira do mestre Cícero Tatu, que dava aula ali no posto 2, que é formado do mestre Sombra também. Sim. Então eu achava bacana, mas eu via a movimentação. Aí um dia eu vi a molecada fazendo uma acrobacia no Cana 1, na praia. Acrobacia, pá, que não sei o que, gesto de capoeira. Eu falei, pô, capoeira, vou ver onde tem. Aí perguntei, pô, onde que vocês fazem capoeira? Aí o moleque falou, pô, lá na igreja São Judas, no Marapé, que tinha um centro comunitário, né, do Marapé, que era na igreja São Judas. Sim. E aí eu fui lá. Aí cheguei lá, tava o mestre berimbau tocando, afinando um berimbau, né? Tocando um berimbau, eu fiquei bestializado com aquilo e eu queria aprender aquilo, né? E eu comecei lá treinando, projeto social também, porque eu não trabalhava, a desenvolvimento. Lembra eu não trabalhava, minha mãe trabalhava para criar 4 filhos, sim, né? Como que eu ia pagar a mensalidade da capoeira? Sim. Aí treinei uma semana com o mestre. Aí na sexta-feira o mestre cobrou a mensalidade. Mas não só de mim, cobrou em geral. Ó, tem que pagar a mensalidade, pá. Aí eu, puta, ferrou. O que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para pagar a mensalidade. Certo, lógico. Não vou. Não fui. Aí passou uma semana certinho. Eu não fui a semana inteira. Quando chegou na segunda-feira, final de tarde, ele trabalhava na Quibom, na Pedro Américo, Campo Grande. Eu morava na Teixeira de Freitas. Ele chegou na porta de casa, falou, por que você não está indo? Aí eu falei, pô, mestre, não tenho como pagar. Ele, não. Aí pegou uma sacola assim, um uniforme, deu na minha mão. Pai. E eu fui. Então, esse é o trabalho original que tem que ser feito. Esse é o trabalho. Que nem tem pessoas que dão aula, mas dão aula durante 1 hora, dá aula ali, passa alguma coisa ali, pega e vai embora. Sim, mas essa aula que você está falando é aula particular. Aula particular. Porque a capoeira até agora, até o presente momento, ela não está numa grade curricular, ela não está numa grade didática. Tá sim. Ela está na sendo de Santos. Ela está sendo de... Todas as escolas, eu tenho municipal? Amigos. Eu tenho amigos, professora Narizinho, que é aluna do mestre Ron, né? Eu não sei a graduação dele, mas eu vou colocar como professor Pé também, da aula. Não, sim. Né? Porra. Então, em várias, mestre Ribas da Capoeira Santista, então, sabendo, dá aula para tem essa informação também, essa ideia de que a capoeira ela já está na grade curricular, na grade didática educacional. Não está em todas. Mas precisa estar. Não está em todas, mas necessário tá. Em algumas escolas tem, e é muito forte. Tem o professor Diego, que tem um trabalho, acho que é na Ponta da Praia, que ele dá aula numa escola na Ponta da Praia, não me recordo do nome, ele tem um trabalho lindo. E com crianças ali de bairro Nobre, né? Sim. E ele dava aula nesse projeto Ser comigo, há muito tempo atrás. Então todos esses que eu falei, a gente dava aula junto. Sim. A gente dava aula junto. E hoje eles saíram, como eles já têm experiência, porque a gente teve a carteira assinada como professor de capoeira. Sim. Eu tive a carteira assinada. Sim, você for o registro lá,
tá lá, professor de capoeira, né? Teve uma época que eu dei aula, eu dava aula no CER, que era um projeto da prefeitura, e dava aula no Ponto de Cultura, que era um projeto do governo, onde eu tinha mais de 300 crianças ali na minha mão para me conduzir. Eu lembro. Eu tenho criança aqui hoje. Bastante. Eu tenho criança aqui hoje com 25 anos de idade, me chama de pai. Eles eram muito carentes e eu abraçava todos eles, eu andava com eles, eu vivia com eles, sempre passando o que era bom para ser feito para a vida deles. Tanto que, ó, são poucos, hein? São poucos. Eu tenho esse privilégio de alunos que se perdeu no mundo aí. Alunos, eu só tenho 2 que se perderam. O resto tá tudo com faculdade, tá tudo trabalhando, tá tudo bem de vida. E eu tenho certeza que foi muito pela capoeira que eles fizeram. Porque a gente conviveu ali, ó. A gente conviveu nesse projeto. A gente conviveu nesse projeto durante 18 anos, quase 20 anos ali, eu fiquei nesse projeto. Eu acredito nessa nesse processo educacional da capoeira. Tem um aluno que me manda benção, pai, bom dia. Mas não é meu filho de sangue. Por conta até mesmo da aplicação moral da capoeira, que a capoeira ela tem um valor moral. Moral. Boa. Íntegro. A capoeira ela vem de uma integridade. Onde o mestre ele tem que repassar esse valor para esse aluno. Que a capoeira, então assim... E é nesse trabalho árduo que a gente consegue trazer a população. Mas assim, porque é muito complicado. Para mim falar da capoeira para uma pessoa, para convencer ela a estar ali com a gente, sim, não é um dia. Que também eu acredito que não seja também, Alberto, agora você tocou num tópico legal. Eu acredito que não seja também essa missão da capoeira de converter pessoas ao mundo da capoeira. Porque a capoeira ela é uma questão libertária. As pessoas têm que serem espontâneas. O sentimento com a capoeira tem que ser espontâneo. Tem que ser aquele tipo de reconhecimento da história, do nascimento, da importância que a capoeira tem para o brasileiro. E por mais que na atualidade o brasileiro não tenha hoje essa mentalidade da importância, é necessário que os mestres cada vez mais continuem também. Continue. Aplicando o nosso próprio mestre Sombra, né? Que aqui na Baixada Santista a gente tem mestre Sombra, né? E mestre Bandeira, né? Que são dois capoeiristas. São 2 ícones aqui da Baixada Santista. Aqui na Baixada Santista há muito tempo jogando capoeira, há muito tempo mesmo, né? Então a gente deve bater continência mesmo para eles. Sim. A gente deve bater continência porque tanto um quanto o outro tem a sua importância. Né? E é muito bom fazer parte disso. É muito bom fazer parte disso. A minha vida inteira, porque a minha aproximação é mais com o mestre Sombra, que eu vim dessa raiz, né? São 2 linhagens, como se fosse, não querendo comparar, né? Mas como se fosse Bimbo e Pastinha, né? Aqui tem o mestre Sombra e o mestre Bandeira. Ô Roberto, é maravilhoso poder discorrer com você sobre essa história aqui no programa de Semeando Ideias. Eu mesmo não tenho palavras para descrever o contentamento que eu estou tendo de discorrer com você aqui nesse programa, né, que foi criado por um ideal, por um objetivo maior do que o do egoísmo, o da vaidade, da pessoalidade, e sim o do conjunto geral do que é a sociedade, de poder veicular boas informações, bons pensamentos, né? Eu sou muito fã, eu vou voltar a dizer que eu sou muito fã teu desde mais novo, né? Desde mais novo. Vocês desde criancinha, então, né? Assim, 15, 16 anos, né? Então assim, e sempre torci pela tua ascensão no mundo da capoeira aqui em Santos, né? E Brasil. É bom você tocar nesse ponto aí, porque semana que vem, dia 6 e 7, eu subi no São Caetano para disputar a competição dos Jogos Regionais, né? Onde traz os melhores, entre aspas, né? Porque tem muita gente, os melhores da região, né? De cada região, né? Então a gente vai estar disputando com Santo André, São Caetano, Praia Grande, Guarujá, né? Então, os que são da região, né? E aí os campeões desse campeonato vai para os Jogos Abertos, que vai ser em São José dos Campos, em outubro,
outubro ou novembro, não sei ainda. Vai trazer mais um título pra gente. Vou trazer mais um título. Ano passado? Eu sou campeão. Ano passado, eu sou campeão do bagulho. Campeão, hoje a atualidade. Eu sou Alberto, campeão, o atual campeão é o Alberto Vidigal. Corre atrás. Está com a gente aí. Estou treinando. É. Ó, a gente parou, né? Depois que eu fui campeão, a gente ficou um tempo parado, que foi um erro. Mas a gente aprende com os erros. A gente ficou parado, né? Que é a nossa seleção santista, que é mais uma vez do nosso técnico Ricardo, é o mesmo que dá aula no projeto da Senzala. Sim. Ele que é o nosso técnico Sim. da seleção, com a supervisão também do Mestre Sombra, né? Que a gente já deu esse título para ele ano passado. Foi para ele que a gente deu. A gente foi lá buscar para entregar na mão dele, né? E a gente conseguiu, a gente saiu de lá campeão, tanto dos jogos regionais como dos jogos abertos. E esse ano é a mesma coisa, eu vou lá só para buscar o que é meu de novo. Sim. O primeiro lugar é meu. E eu sempre apostei em você, cara. Eu sempre tive um. Porque pela tua representatividade, né? A origem, a materialidade da nossa origem é negra. A nossa materialidade é negra. Tem jeito. Não tem jeito. Eu nem quero correr dessa resposta. Aí voltando aqui, lá na origem do nascimento da capoeira, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, veio a descoberta do Brasil em 1500. No século XVI veio a exportação dos negros da Angola. Negrão, 95% do povo periférico do Brasil é da Angola. É Angola, é África. Congo, Angola e África. Nós temos um O Brasil ele é 99% África, eu digo. Ele é 99%. E em cima desse embate, dentro dessa atualidade, a gente ainda tem uma resistência. Temos uma resistência, porque o preconceito ele é real. A desvalorização da capoeira, por mais que a capoeira ela tenha essa ascensão, ela tenha esse reconhecimento cultural e material da humanidade, as pessoas não reconhecem, as pessoas desvalorizam, marginalizam o capoeirista, pensa que um capoeirista é uma pessoa insignificante. Não, isso tem que... A gente tem brigado bastante, né? Principalmente na seleção santista, né? Porque a seleção santista faz uma seleção na Baixada, ó, vai ter os jogos, eu preciso de atletas capoeiristas para completar a seleção. E aí ele faz uma seletiva. E aí os melhores dali que jogam, que tem regra também, né? É totalmente diferente da capoeira que eu jogo, que eu entro na roda e jogo, totalmente diferente, né? Você tem que entrar nesse sistema. É diferente, mas tem a mesma movimentação, só que é aplicada de outra forma. E aí você joga Angola, você tem 2 jogos para jogar Angola, 2 jogos para jogar regional, certo? E aí você tem que se sair melhor do que todos ali, jogar em cima da regra. Então isso daí depende de muita disciplina, muito treino, né? Meu técnico ele tá ficando careca, porque é um cara guerreiro e ele quer enfiar na nossa cabeça algo que é muito difícil. É muito difícil. Ele tem a técnica, ele tem. E ele quer passar pra gente. Não tô falando que eu não tenho, eu tenho a técnica, mas é muito difícil. Para mim pegar isso daí, foram anos que eu tô na seleção santista desde 2019. Primeiro campeonato que eu fui, eu peguei em segundo lugar, dos 2. No segundo, já peguei primeiro, terceiro primeiro e agora estou indo buscar o primeiro de novo. Essa trajetória aí, e é graças a esses mestres que me ensinaram, esses mestres que me acolheram, né, essas pessoas que me incentivaram, né, mestre Paulinho, da Senzala, mestre Berimbau, da Capoeira Liberdade, mestre Marquinhos, da Capoeira Filhos da Liberdade, de São Vicente. Acreditaram no seu trabalho. Um grupo que eu treinei bastante tempo, esse período que eu dei aula em prefeitura, foi tudo através desse grupo, Filhos da Liberdade, do mestre Marquinhos. Hoje está na Espanha, em Amsterdã, com meu primo, né, que está na família. Meu primo também é capoeirista, que é o Luiz Henrique, e ele acabou, foi dia 29 agora, dia 29 não, dia 25, foi para Amsterdã para levar um trabalho lá dando aula para as crianças. Show de bola, maravilha. E voltando vamos falar um pouco daquele lance da energia do brasileiro, né? Que a
capoeira tá no mundo, tá lá fora, né? Tá lá fora. Brasil. E sabe o que eles sabem jogar capoeira? Eles conseguem jogar capoeira igualzinho a gente, eles conseguem tocar. Eles não conseguem cantar igual a gente. Europeus, diz o europeu. Eles conseguem. Tem capoeirista gringo que é melhor do que o capoeirista brasileiro. Mas o que eles não têm é o nosso canto. O nosso canto eles não têm. Eles não Essência, conseguem. né? Essência, né? A nossa essência eles não têm. Essência, né? Eu acredito que seja a essência. E o sofrimento que a gente tem. Essência. O sofrimento que a gente tem. É, O sofrimento que a gente tem, que eu digo, é o que a gente sabe que os nossos ancestrais passaram para a gente estar podendo praticar capoeira até hoje. Sim. Né? Então essa revolta, esse sentimento aqui dentro, não tem como eles terem. Não tem. Mas a capoeira tá aí muito. E, porra, falando assim, tipo assim, eu fico chateado também pra caralho, porque eu também sou um daqueles que, tipo assim, não desvaloriza, mas, porra, poderia estar praticando mais de capoeira, poderia estar mais praticando mais, porque é pra vida, capoeira é vida, é estilo de vida. É bom pra vida. E o que você pode deixar pra gente aí, dos benefícios que a capoeira proporciona pra uma vida, pra uma pessoa? Primeiro, na vida social, na vida corporal, física, mental. Primeiro, eu vou falar da minha trajetória, né? Porque o mestre exigia o boletim, você tinha que estar lá, sempre, tinha que estar em dia na escola, né? Tinha que estar em dia na escola, a capoeira ela te passa o que é lateralidade, né? Você saber o que é direito, o que é esquerda, você ter a concepção da visão periférica. O capoeirista tem que ter isso, ele tem que estar. Eu estou olhando aqui, mas eu sei que ali. Eu sei que ali tem. Né? Então são esses benefícios que a capoeira traz pra gente. Como é que eu perdi a palavra, mas longevidade da vida. Mas Sombra joga capoeira até hoje. Com mais de 80 anos. E joga comigo, joga contigo, joga com ele, joga com ele. Com ele ainda joga 2 vezes. Joga 2 vezes. Um cara que você olha assim é um velhinho. Um velhinho que traz. Um velhinho que traz uma ancestralidade. Uma mansidão nas suas palavras. É um mestre que, para você entender o que ele fala, né? para você entender o que ele fala, você precisa conviver ali. Né? E ele te abraça igual um filho. Te abraça igual um filho. Vamos viver em saúde, a capoeira. Você precisa treinar. E ele vê que tu tá fazendo um movimento ruim pro lado esquerdo. Ele passa na aula 300 vezes pro lado esquerdo. Faz pro lado esquerdo. Pra você aprender. Entendeu? Isso é o trabalho do mestre. Sim. É saber o que o aluno precisa para aplicar no aluno. Às vezes o aluno ele não é muito bom da cabeça, e o mestre vai trabalhando ali, ó, na cabeça dele, já é um tratamento diferente. Às vezes o aluno é acanhado, né, tímido, autoestima baixa, o mestre tem que levantar a autoestima do aluno. Olha, a capoeira, em cima de, ouvindo tudo discorrer sobre essa questão, eu fico vendo o quanto é importante as crianças crescerem, ouvindo a importância dessa história, mano. Marinho, quando eu comecei, eu ficava sentado, olhando eles falando, eu ficava hipnotizado com aquilo, eu só queria obedecer eles, eu queria fazer, eu queria chegar onde eles estão. Hoje em dia eu não tô, né? Porque eu sou aluno, né? Tem muita gente na minha frente, Marinho. Graças a Deus você me conhece, você sabe que a minha ganância ela é bem baixa. Sim. A minha ganância ela é bem baixa. Eu me contento com o que eu sou. Isso é excepcional, né? E tipo assim, tem muita gente na minha frente. Eu sei que vai demorar para mim chegar lá, mas eu vou chegar lá. Com certeza. Né? Eu sei que a comunidade. Se você perguntar para qualquer capoeirista daqui, me conhece. Sim. E eu conheço todo mundo também. Não tem inimigos na capoeira. Não, pra você ver, Brasil Capoeira 25 anos, não tenho inimigos e nunca tive. Quando dá luz, né, cara? Que também são cara de luz, são cara de luz, né, todos mano? São meus amigos. Então a capoeira, é isso que ela proporciona. Sim. Ela é isso que ela proporciona. Minha mãe me deu educação também. Eu nunca quis, tipo, ver minha mãe chorar, tipo,
Nunca quis isso. Trazer tristeza eu trouxe isso pra família, comigo. Eu sempre trouxe comigo, desde criança, não. Se eu fizer isso, minha mãe não vai gostar, mano. Ou se eu fizer isso, minha mãe não vai gostar. Por mais que às vezes a gente pegue e vai lá e faz. Sim. Mas a mãe não gosta. Então desde pequeno. E aí a capoeira acabou completando tudo isso. Então, eu sou um cara que nunca briguei na rua. sim. Pacífico sempre. Nunca briguei na rua. Pacífico. Teve uma vez um episódio que o moleque xingou meu pai saindo de casa assim, aí o moleque, teu pai é aquele macaco. Eu meti um soco no olho dele e caiu ele no portão. Eu com 12 anos de Aquele idade. episódio, você fala aquele episódio que você tava lá no canal 4, no canal 4. Foi a mesma coisa. Você deu uma chapada no cara, tava Foi a mesma perdendo. coisa. O cara tirou tua. Pô, Foi a mesma coisa. tá achando que tava na razão, tomou logo uma chapada na orelha. Calma, amigão. Entendeu? É isso que Eu a sei que capoeira não foi proporciona pra gente. pra ali Mas machucar, o mas mestre foi dar uma fala, o mestre advertência. o mestre de capoeira fala assim, ó, não é pra você usar a sua capoeira. Então você não pode bater no rapaz com o seu movimento de capoeira. É covardia. Covardia. É covardia. Covardia. É covardia isso. Boxeador, Certo? um pugilista. Mas é o profissional. seguinte, se o cara vier, ele vai tomar. É que nem uma frase que o mestre Pastinha falava. Eu vou até deixar esse vídeo para você ver no YouTube, que conta mais ou menos a história do mestre Pastinha, que é muito interessante, né? Que é Pastinha, uma vida pela capoeira. Certo. E ele fala, num episódio ele fala assim, o capoeirista corre, mas ai daquele que corre atrás do capoeirista. Porque se ele chegar lá, ele vai tomar. Ele vai ganhar. O capoeirista corre. Eu corro de briga. Pode essa palavra, hein, Eu irmão? corro de briga, mais. Pode Eu essa corro de palavra, briga. capoeirista corre. Mas se correr Mas atrás vai de mim, daquele que corre atrás do se correr atrás de mim pra brigar comigo, cara, show. vai ganhar o carinho. Verdade. Vai ganhar o carinho. Roberto, Vidigal, maravilha, mano. A gente poder ter esse momento, a gente sabe que o momento é muito pequeno, pra gente discorrer sobre toda essa história, sobre todo esse conceito de ideia, né? E disseminar essa ideia para as pessoas que estão acompanhando a gente, mano, não tem preço. E eu espero que as pessoas estejam entendendo esse conteúdo vivo que você está transmitindo pra gente aqui hoje, sabe? Que as pessoas sintam essa energia das suas palavras, né? Impacte essas pessoas que vão ouvir você, que acompanham o canal, tá? E que a gente cada vez mais possa transmitir essa energia positiva, histórica da nossa vida, da tua vida, da minha vida, da vida das pessoas que fazem a diferença como você, né? Que a vida se faz na diferença e como pessoas como você. Eu não tenho palavras para agradecer a tua presença hoje aqui no programa, no canal, conversando, disseminando ideias. Eu que me convidei, né? Não, Me convidei porque eu achei já fantástico. estava predestinado a tua vinda aqui, irmão. Eu Eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos. Vou ter que voltar com esse Vai novo, ter que voltar. pra gente abordar outro tipo de assunto. Outro assunto Outro tipo também de assunto, que a gente né? vai estar É isso acrescentando aí. e fermentando para as pessoas É que isso aí, também eu agradeço. têm uma outra visibilidade, para ter uma outra Agradeço visibilidade da sempre. vida. Agradeço sempre, agradeço, gratidão Né? total, gratidão total, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho que eu vi, eu falei, ó, isso daí é interessante, tem que ter isso, Bacana, né? legal. Tem que ter, porque Legal. não tem, e os que tem, dão oportunidade sempre para aqueles que são maiores, né? Sim. E a gente que é aqui da comunidade, da periferia, a gente também tem Maiores muito financeiramente. talento aqui dentro. Maiores financeiramente, né? Muito talento aqui dentro. A gente tem muito talento aqui dentro da periferia. Então, você tem que chamar mesmo o professor de capoeira, você tem que chamar o cara que dá aula de futebol ali, você tem que chamar procurar. Tem algum professor aqui na Areia Branca, no Ilhéu, que faz um projeto social? Tem um pessoal que faz projeto social por aqui do Rio Vários. chamar todos eles para falar, até para divulgar o trabalho deles. Sim. Para a gente conseguir levar nossos filhos, nossas crianças, nossos sobrinhos, colocar na mão deles que também ajudam bastante a família. Sim, né? com certeza. Porque aí não é um trabalho só do pai e da mãe. Com certeza, né? com certeza. Quando a gente coloca o seu filho, o meu filho hoje faz aula nesse projeto da Senzala. O filho do outro meu amigo também faz aula nesse projeto. Né? E a gente é capoeirista, por que tu não dá aula pro meu filho? Não, eu quero treinar e eu tenho quem faça por mim, eu tenho quem vai cuidar do meu filho. Eu sei que ali vai me ajudar. Aquele professor está me ajudando, ele não está me atrapalhando. Ele está me ajudando. Então é muito satisfatório
poder falar da capoeira, né? Eu sou suspeito a falar dela, sou muito suspeito a falar dela, porque eu amo demais, né? Treino todos os dias, graças a Deus. Sabe quantos quilos que eu tava, Mário? Tava com 115 quilos, eu abaixei para 100. Tá fininho, para ir pro campeonato. Tá fininho, pô. Então é tudo isso que a capoeira proporciona pra gente. Tá bem saudável, estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. É isso que a capoeira proporciona. É isso. Porque se você vê, você tem uma filha de quantos 12 anos? 12 anos, minha mais velha, a primogênita. A mais nova, a mais nova. 12 anos. Porque eu leio o perfil da criança. A mais velha, a mais nova. Se você colocar ela na capoeira, filha, ela vai decolar. Sim. E eu tô em débito nessa questão. Ela vai decolar. Mas e o mestre Nando lá na última ponte. Sim, não, o mestre Nando Você tem que chamar ele para vir aqui. Sim, ele vai vir aqui, com certeza, já de baixo eu quero deixar expressar. O mestre Nando, eu fui num batizado dele, onde ele estava com mais de 300 alunos dentro de uma quadra. Mais de 300. Imagina quantas crianças ele não tirou. Não, da criminalidade. Quantas crianças ele não trabalhou na mente. Quantas? Imagina. Então, chama ele para estar aqui que ele tem uma já vou deixar aqui agora nessa reta final, o convite. Vamos convidar o nosso mestre Nando de capoeira, nosso mestre da Zona Noroeste. É isso aí. Ele que dá aula no Arte no DIC, o Gerson de Sena Arte no DIC. Eu espero a presença dele aqui e obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigado a todos que estão nos seguindo, no Disseminando Ideias. Espero que vocês tiveram curtido e venham curtir esse assunto que foi abordado sobre capoeira, sobre a nossa história, com a participação ilustre do nosso amigo Alberto Vidigal, e que nos próximos episódios a gente vai estar abordando outras novidades também, para que curtam, para que sejam veiculadas. Não acaba por aqui não, galera. Disseminando Ideias. Vou trazer meu birimbau aí, vamos fazer um som. Vamos embora. Boa noite a todos. Tamo junto. Valeu, Até agora, mestre.